Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá sequência aos conteúdos que vão tratar sobre os micro-organismos. Diferente do que a gente vinha vendo, agora a gente vai falar sobre as bactérias, que são seres totalmente diferentes do que a gente vinha vendo anteriormente, que eram os vírus. As bactérias, elas apresentam célula, então por isso é considerado ser vivo, e tem o seu próprio reino, que é o reino das bactérias ou o reino Monera. Diferente do vírus, que por não apresentar célula, ele não é considerado ser vivo e não está presente em nenhum dos reinos nos quais a gente tem. E as bactérias, por incrível que pareça, você já sabe, né? Eu adoro essa temática. Então, as bactérias, por incrível que pareça, elas estão muito ligadas a aspectos do nosso cotidiano, na nossa vida, e tem em vários alimentos a sua existência, que a gente consome e muitas vezes nem se dá conta que existem bactérias ali, que vão ajudar na fermentação daquele alimento, na produção dele. No caso da coalhada, do queijo, do leite fermentado. Você pode pegar a embalagem de um leite fermentado, lá vai estar descrito lactobacilos vivos. E aí as bactérias, se a gente for analisar bem, elas habitam vários ambientes da biosfera, seja o ambiente aquático, o solo, o ar, porque ela tem a questão de metabolismos diferentes, formas de obtenção de energia diferenciado, que, por exemplo, no caso dos animais, a gente tem apenas a questão de sermos heterotróficos. Já as bactérias, a gente vai ter organismos dentro do grupo que são autotróficos, como também heterotróficos. Então, no caso das bactérias, lembrando, por mais que as pessoas ajam e pensem que ela só tem um efeito nocivo sobre a vida dos seres vivos, isso é totalmente errôneo de se pensar, porque as bactérias, elas ajudam a decompor a matéria, né? Ela faz parte do processo de decomposição, ajuda também no processo de nutrição, de absorção dos nutrientes no nosso intestino. Então aí as bactérias não têm só uma questão de danos por causar doenças. Cerca de 2% apenas das bactérias são consideradas prejudiciais. Os demais por cento são benéficas para a nossa saúde, até para a fixação do nitrogênio nas plantas, porque nós seres humanos não conseguimos absorver esse gás. A gente só consegue ter o nitrogênio a partir da fixação que existe de algumas bactérias em raízes de leguminosas. Então, como eu falei para vocês, as bactérias são seres procariontes, podendo ser unicelular, e no caso, por ser procarionte, é porque sua célula é diferente das células dos animais e dos vegetais. E eu vou explicar por quê agora. A célula das bactérias, ela aqui, desse lado aqui, é formada por uma parede celular, que vai fazer com que ela tenha uma maior resistência e acabe também causando alguns danos aos seres vivos. A gente tem também o material genético solto, que vai estar inserido no citoplasma, e ribossomos, que ajuda na síntese de proteínas, e o flagelo. Esse flagelo é que vai fazer com que a bactéria se locomova. E como eu estava falando para vocês sobre a forma de nutrição, ou seja, de obtenção de energia, a gente tem um grupo de bactérias que a gente chama de cianobactérias, assim como também as bactérias púrpuras, que elas estão ligadas à questão de produção do seu próprio alimento. Sendo que diferente das cianobactérias, as bactérias púrpuras, elas não liberam oxigênio para o ambiente. Já as cianobactérias, elas realizam um processo que se assemelha ao das plantas, como a fotossíntese. E a gente também tem as bactérias heterotróficas, que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e que vão obter esse alimento a partir de outros seres vivos.
E a bactéria também tem uma questão de obtenção de energia em processos que envolve a questão do oxigênio, que são as bactérias aeróbicas e anaeróbicas, que aí é quando tem a presença do oxigênio e quando não tem a presença do oxigênio, certo? E agora a gente vai ver algo muito importante ainda ligado às bactérias, que é o seu processo reprodutivo. Que esse processo de reprodução não envolve gametas e a gente chama de reprodução assexuada ou ficção binária. E nesse processo de reprodução das bactérias, a gente vai ter a célula da bactéria, no qual o material genético vai ser duplicado e também vai ter um aumento dessa parede celular. Depois, a parede celular vai ser totalmente dividida, de tal forma que vai ter um estrangulamento. Ela se estrangula e se divide, e aí vai formar duas novas células de bactérias, ou seja, duas novas bactérias, que são as duas células de bactérias filhas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que façam a atividade e não deixem acumular. E caso de dúvidas, eu estou aqui disponível para esclarecer. Um abraço bem grande para cada um de vocês.